E aí galera, Vini Corrêa aqui com vocês, dando continuidade ao módulo de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Nós vamos conversar agora sobre os 3 As do tratamento da síndrome sem supra. Então, primeiro de tudo, foque no que realmente importa, que são os 3 As de tratamento medicamentoso. Então, aspirina, segundo antiplaquetário e anticoagulante, tá? Então, primeiro de tudo, como que os antiplaquetários atuam para levar, a uma antiagregação plaquetária e reduzir aí o risco isquêmico dos pacientes com síndrome coronariana aguda, tanto sem supra quanto com supra. Né? Então, o AS ele vai inibir a COX-2, que é a enzima que metaboliza o ácido araquidônico em prostaglandina, em nitroboxano, que vai levar a maior agregação plaquetária. Então, a AS já corta essa cadeia no começo. Os inibidores do ADP, do receptor do ADP, do P2Y12, que é o receptor do ADP, eles também vão inibir essa agregação plaquetária por outro mecanismo, que vocês podem ver, e os principais representantes aqui são clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. E também temos os inibidores da glicoproteína 2B3A, que também tem ação aí na agregação plaquetária, e os principais aqui são tirofiban e abciximab, tá? Beleza. Então, vocês já viram como que atuam aí os antiplaquetários. Agora, como que é a parte prática disso, O AS, pessoal, a gente vai prescrever 300 mg de ataque e deixar 100 mg de manutenção. Da onde que veio essa evidência? Vocês vão ver que essa aula toda vai ser baseada em evidência. Não vou ficar falando profundamente dos estudos aqui. Eu quero passar a parte prática para vocês, mas para quem gosta de estudos, eu vou deixar a referência de cada estudo, em cada cenário aqui para vocês, se quiserem se aprofundar. Então, o estudo que avaliou a AS aí na síndrome sem supra é o RISC Trial, o ISIS-2 foi para com supra, Então, a evidência vem daí, do RISC Trial. O AS a gente vai iniciar o mais rápido possível e manter por toda a vida do paciente. Temos algumas contraindicações, que é quando o paciente tem uma hipersensibilidade conhecida, úlcera péptica ativa, discrasia sanguínea ou patopatia grave, que vai aumentar muito o risco de sangramento do paciente, tá? Para os pacientes que têm hipersensibilidade grave, a gente pode fazer dessensibilização e utilizar o AS, ou se a gente não tiver esses protocolos bem estabelecidos, deixar com o clopidogrel apenas, ok? Mas em geral a gente faz a dessensibilização. Ok, então aspirina falamos e falando agora do segundo antiplaquetário. Quando que o segundo antiplaquetário está indicado na síndrome sem supra? Para aqueles pacientes que têm risco isquêmico moderado a elevado, ok? E quais são as opções aí de segundos antiplaquetários para os pacientes com síndrome sem supra? Então a gente tem o clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor, tá? Os nomes comerciais aí, Plavix, Efient e Brilinta, que vocês devem já ter visto aí na prática. E a classe de cada um. Clopidogrel e prasugrel são tienopiridínicos, e o Brilinta, o ticagrelor, é triazolopirimidina. É um nome difícil mesmo, tá? É a classe de cada um deles. Uma coisa interessante, A reversibilidade da ligação desses antiplaquetários nas plaquetas. A gente sabe que o clopidogrel e prasugrel não são reversíveis. Eles fazem uma inibição da agregação plaquetária irreversível. Já o ticagrelor é uma inibição reversível, ok? E a ativação dessas drogas é muito interessante. O clopidogrel, ele é uma prodroga e ele tem um metabolismo muito mais complexo que os demais. Ele tem um metabolismo pela via do citocromo P450. Ele é uma prodroga que, na verdade, ele faz metabolizado ali pelo citocromo P450 para depois chegar ali na plaqueta. Tá? O prasugrel, ele já é hidrolisado por esterase ali no plasma e não é metabolizado pelo citocromo P450, mas ele também é uma prodroga. E o ticagrelor, ele é uma droga ativa já, ele não precisa ser metabolizado para tomar a sua ação, então ele é mais rápido. Então lembrando que o clopidogrel, por ter esse mecanismo aí de metabolização pelo citocromo P450, tem vários mecanismos aí que interferem na ação do clopidogrel, seja por polimorfismo genético, seja por... ele também tem interferência na absorção intestinal, e também tem esse metabolismo um pouco mais lento
então ele demora mais para atingir o pico, né? Ele inicia a sua ação de 2 a 4 horas, já o prasugrel e o ticagrelor em 30 minutos já começam a agir. E a duração do efeito do clopidogrel é de 3 a 10 dias, do prasugrel 5 a 10 dias e do ticagrelor 3 a 5 dias. E temos alguns efeitos adversos, né? O clopidogrel pode causar algumas citopenias, como neutropenia e plaquetopenia, e também dispepsia. Os principais do prasugrel estão relacionados à hipercolesterolemia, né, mas também pode causar dispepsia. E o ticagrelor, ele inibe, né? Na verdade, ele aumenta, né, a liberação de adenosina, e isso pode causar dispneia, isso pode causar bradicardias, né? Então, isso é interessante. A dispneia é um dos principais fatores de descontinuação do ticagrelor. Às vezes, os pacientes não toleram o ticagrelor por conta de dispneia. E quando eu vou indicar uma cirurgia, quanto tempo antes da cirurgia eu tenho que suspender o clopidogrel? 5 dias, o prasugrel 7 dias e o ticagrelor 3 dias. Tá? Eram 3 a 5 dias, hoje em dia 3 dias já é suficiente para suspender antes da cirurgia. E aí vem a pergunta, já puxando esse gancho da cirurgia. Às vezes o paciente tem uma síndrome coronariana aguda, sem supra, e ele tem indicação cirúrgica. A gente faz o CAT e vê um CAT cirúrgico. E aí, se ele já tomou o segundo antiplaquetário, antes de eu definir a anatomia dele, qual que é o problema? Se ele tem um CAT cirúrgico, vai demorar, eu vou ter que esperar esse tempo aqui, né, para cada um desses segundos antiplaquetários para poder operar esse paciente, né? Então vem a grande pergunta, qual que é o time ideal antes da gente iniciar o segundo antiplaquetário? Será que, diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra, eu espero definir a anatomia para dar o segundo antiplaquetário ou eu dou antes do cateterismo, né? Então, essa história de dar o segundo antiplaquetário antes do paciente fazer o cateterismo é o que a gente chama de pré-tratamento, tá? E isso daí já foi amplamente estudado, como eu vou mostrar para vocês, né? Então, por um lado, eu fazer o pré-tratamento, eu diminuiria o risco isquêmico desse paciente, porque eu já deixaria ele duplo antiagregado, né, máximo, antes de fazer o cateterismo. E aí, se eu fosse fazer intervenção percutânea nesse paciente, o risco dele fazer trombose hiperaguda ali de stent seria menor, porque ele já estaria antiagregado, né? Isso diminuiria o risco de infarto periprocedimento e de trombose de stent, tá? Então essa é a ideia de fazer o pré-tratamento. Por outro lado, eu fazendo o pré-tratamento, eu aumentaria o risco de sangramento desse paciente, e também se ele fosse candidato à cirurgia e não à angioplastia, eu teria que esperar o tempo de clearance desses antiplaquetários para poder operar o paciente. E aí, alguns estudos foram neutros em relação à diminuição de risco isquêmico com essa estratégia de pré-tratamento. Um único estudo ali que mostrou, e algumas meta-análises, né, mas o único estudo randomizado que mostrou que talvez o clopidogrel ser utilizado como pré-tratamento naqueles pacientes que têm um cateterismo que vai demorar mais de 6 horas, né, aí talvez eu poderia dar o clopidogrel nessa situação. É o estudo CREDO, né? E também tem algumas meta-análises mostrando talvez que possa reduzir o risco isquêmico. Mas a evidência mais robusta é que essa estratégia aumenta o risco de sangramento. Alguns estudos foram neutros, mas olha o tanto de estudo, inclusive estudos randomizados, que foram positivos para aumentar o risco de sangramento. Então, se a gente colocar nessa balança, pende mais para o lado de aumentar o risco de sangramento, tá? Fazer essa estratégia de pré-tratamento. Então, o que diz a diretriz brasileira sobre a estratégia de pré-tratamento com inibidores de P2 e Y12? Tá? É conduta de exceção para aumentar o risco de sangramento, como eu mostrei para vocês, né? Então, se o cateterismo estiver previsto para mais de 24 horas, ou seja, vai demorar, aí sim a gente dá o segundo antiagregante antes do paciente para o cateterismo. Mas se for rápido o cateterismo, menos de 24 horas, e eu tiver o prasugrel e o ticagrelor no meu serviço, que são antiagregantes que demoram pouco para fazer efeito, eles atingem 30 minutos ali o pico de ação, eu seguro o segundo antiplaquetário, levo o paciente para o cateterismo, e aí no cateterismo, se for uma lesão que seja angioplastável, né, eu faço, né, o ticagrelor ou o prasugrel, e aí vai dar tempo certinho dele fazer o pico de ação rápido ali, e isso eu já angioplasto o paciente e ele vai estar protegido ali quanto a trombose de stent ou infarto periprocedimento. Qual que é o problema? Se eu tenho no meu serviço apenas o clopidogrel, lembra que o clopidogrel demora mais para atingir o pico de antiagregação.
Então, se eu tiver só o clopidogrel no meu serviço e eu conseguir um cateterismo em menos de 24 horas, o que a diretriz brasileira recomenda? Para a gente considerar, né, administrar o clopidogrel se a minha angioplastia demorar se demorar mais de 6 horas. Né? Então, putz, a sala de hemodinâmica vai vagar só daqui umas 6 horas. Aí eu faço o clopidogrel, porque aí ele já vai ter o tempo ali de proteção até fazer o pico de ação na hora do cateterismo. E se o paciente tiver baixo risco de sangramento. Tá? Agora, se for um paciente que tem alto risco de sangramento, nem penso, né? Eu vou segurar o clopidogrel. Ou, por outro lado, um serviço que o meu cateterismo eu vou conseguir fazer em menos de 6 horas, tá? Aí eu também seguro o clopidogrel e deixo para fazer ali no cateterismo, tá? Lembrando que segurar o clopidogrel e deixar para fazer ali no cateterismo, eu posso até aumentar um pouquinho minha taxa de trombose de stent ou de infarto pré-procedimento, porque o clopidogrel demora mais para atingir o nível de antiagregação plaquetária. Mas essas 6 horas saíram daquele estudo CREDO que eu falei para vocês, tá bom? Então, resumindo aqui, como que eu vou escolher o segundo antiplaquetário? Se for síndrome sem supra de ST, que é o que a gente está conversando, e o meu paciente ele só vai conseguir para angioplastia depois de 24 horas, eu só posso dar o ticagrelor como primeira opção ou o clopidogrel como segunda opção. Aqui não entra prasugrel, porque o estudo com prasugrel, piloto do prasugrel, né, ele não foi estudado como pré-tratamento, só depois da gente conhecer a anatomia coronariana. Então, aqui, ticagrelor ou clopidogrel. E aqui eu já inicio na sala de emergência o segundo antiplaquetário. Agora, se meu paciente, se eu conseguir garantir um cateterismo em menos de 24 horas, primeira droga, prasugrel, tá, como primeira opção. Depois a gente vai discutir isso, mas ele já foi comparado head-to-head com o ticagrelor pelo estudo ISA-RECT5 e mostrou superioridade, mas é um estudo questionável, né? A diretriz ESC coloca até como primeira opção. A diretriz brasileira coloca equivalente, prasugrel e ticagrelor, tá? Mas aqui a gente segura o segundo antiplaquetário, deixa para fazer na hemodinâmica depois de conhecer a anatomia coronariana do paciente. Então a primeira opção aqui, prasugrel, segunda ticagrelor, e o clopidogrel com a ressalva lá daquelas 6 horas que eu falei com vocês, ok? E na síndrome com supra, só para fazer o paralelo aqui, eu sei que a gente está na aula de sem supra, mas só para fazer o paralelo. Quando o paciente é submetido à trombólise, eu só posso usar clopidogrel, porque não tem estudo com prasugrel e ticagrelor na trombólise, tá? Agora, angioplastia primária, a gente vai fazer primeira opção prasugrel, segunda ticagrelor e terceira clopidogrel. Lembrando que quando é supra de ST, eu nem penso nessa questão de segurar para fazer na hemo. Eu sempre vou fazer na sala de emergência, porque o paciente está com a artéria fechada, eu tenho que dupla antiagregar esse paciente de maneira intensa. Quando é sem supra, que eu vou pensar nessa questão de segurar ou não o segundo antiplaquetário, ok? Então, na síndrome sem supra, se o meu cateterismo estiver previsto acima de 24 horas, como eu falei para vocês, só posso fazer ticagrelor ou clopidogrel, inicio na sala de emergência. Agora, se meu cateterismo estiver previsto a menos de 24 horas e eu tiver apenas clopidogrel disponível no meu serviço, aí eu lembro daquelas 6 horas. Putz, meu cateterismo vai demorar mais de 6 horas. Considere iniciar esse clopidogrel já na sala de emergência. Putz, meu cateterismo vai demorar menos de 6 horas. Já inicia esse cateterismo, deixa para iniciar só na hemodinâmica. Então segura o clopidogrel e avalia a anatomia do paciente. Putz, prasugrel ou ticagrelor estão disponíveis no serviço. Maravilha. Eu vou segurar esses antiplaquetários e avaliar na hemodinâmica. Na hemodinâmica, meu paciente, eu vi lá a anatomia do meu paciente, eu vou indicar angioplastia. Inicio na hemodinâmica. Em geral, a gente escolhe o prasugrel, mas também temos a opção do ticagrelor, tá? Putz, meu paciente tem uma anatomia horrível, ele vai ficar em tratamento clínico. Aí, se ele ficar em tratamento clínico, a escolha aqui é o ticagrelor, porque o prasugrel só foi estudado para aqueles pacientes que foram submetidos à angioplastia, ok? E, não, vi lá a anatomia do meu paciente, anatomia cirúrgica. Não vou dar nenhum antiplaquetário e vou operar esse paciente, ok? Então, esse é o resumão do que a gente faz em relação aos antiplaquetários na síndrome sem supra. E como que eu vou prescrever esses segundos antiplaquetários? O clopidogrel, se o paciente ficar em tratamento clínico, eu faço 300 mg de ataque e depois deixo 75 por dia. Se eu indicar a estratégia invasiva, ou seja, ele vai para a angioplastia,
600 de ataque e depois 75 uma vez ao dia. Os principais trials no assunto foi Cure, PCI, Cure, Credo também, e tem o Current OASI 7 que avaliou essa outra estratégia. Se o paciente tiver um alto risco isquêmico, ou seja, anatomia muito difícil, coloquei muito stent, e tiver um risco de sangramento baixo, né, por aqueles scores que a gente já aprendeu, principalmente o Crusade, eu posso considerar deixar 150 miligramas por dia, por 7 dias, tá? Não deixo 75, deixo 150, e depois disso eu vou deixar 75, tá? Mas isso é conduta de exceção, tá? E quais são as contraindicações do clopidogrel? Hipersensibilidade conhecida, úlcera péptica ativa, hemorragia ativa, hepatopatia grave, tá? Bom, e o prasugrel? O prasugrel a gente deixa 60 miligramas de ataque e 10 uma vez ao dia, e a manutenção a gente vai deixar 5 miligramas uma vez ao dia se o paciente tiver baixo peso, abaixo de 60, ou idade acima de 75 anos. Estudos com prasugrel, Triton, Trilogy e Isorect 5. Tá? O Isorect 5 é aquele que comparou prasugrel contra ticagrelor na síndrome com supra e na síndrome sem supra e mostrou que o prasugrel é melhor, porém é um estudo que a gente questiona bastante. Tá? Contraindicações do prasugrel. Principal, se o paciente tiver um AVC ou AIT prévio, eu não posso usar o prasugrel. E aí depois vem as outras parecidas com os demais antiplaquetários. O ticagrelor, 180 mg de ataque, deixado depois 90 duas vezes ao dia. Aqui a posologia é um pouco pior que a do prasugrel. O prasugrel você deixa uma vez ao dia. E aqui os principais estudos é o Plato e o Isorect 5 com ticagrelor. O problema é que ele libera adenosina e pode causar dispneia e também pausas sinusais, bradiarritmias. Então, as contraindicações do ticagrelor, se o paciente já tiver tido um AVCH prévio, né, e tiver também riscos aí de sangramento como os outros antiplaquetários que a gente já conversou. E se o paciente tiver doença do nó sinusal, bloqueio atrioventricular segundo e terceiro grau, né, a gente tem que ter cautela porque ele libera adenosina, né. E o tirofiban, que é o inibidor da glicoproteína 2B3A, quando que a gente vai utilizar isso? Só quando tiver angioplastias extremamente complexas, com muito trombo, né? Ou tiver complicações pré-procedimento. A gente coloca o stent, tem um fluxo lento ali do contraste, depois da angioplastia. Putz, aqui eu preciso antiagregar ainda mais o meu paciente, né? Como que eu prescrevo o tirofiban, que é o agrastat? A gente pega um frasco de 50 ml, coloca em 200 de soro fisiológico, e a gente vai colocar um macetinho aqui. Quanto que a gente vai colocar na bomba de infusão? Em ml hora. Eu vou pegar metade do peso do paciente, vamos supor que ele pesa 80 quilos. Eu pego 80 dividido por 2 dá 40. Então vou deixar 40 ml hora por 30 minutos e depois um oitavo do peso, né, que seria 10, né, ml hora por mais 18 horas. Então assim que a gente prescreve o agrastat, tá bom? Beleza, falamos da aspirina, do segundo antiplaquetário e os anticoagulantes, né? Lembrar os principais anticoagulantes: heparina não fracionada, heparina de baixo peso e Fondaparinux, tá? Lembrando que a heparina não fracionada, ela é uma molécula maior que as demais, tá? E ela vai envolver também, né, a anticoagulação ali do fator anti-10A, né? Ele vai inibir o fator anti-10A, o fator 10A, desculpa, e também a trombina. Por inibir a trombina, o que acontece? Ela vai agir, né, na inibição também dos fatores da via intrínseca. Então a gente vai ter que monitorizar a ação dela pelo TTPA. Já a heparina de baixo peso molecular e o Fondaparinux não inibem a trombina, então a gente não precisa monitorizar a ação deles, tá? E além disso, a heparina de baixo peso tem menor ação com as plaquetas em relação à heparina não fracionada, então causa menos plaquetopenia, menos HIT, que é a trombocitopenia induzida por heparina, e o Fondaparinux é a que menos causa interferência nas plaquetas. Então, se eu tiver HIT, né, trombocitopenia induzida por heparina, eu tenho que mudar para Fondaparinux, ok? Como que eu vou escolher os anticoagulantes? Vamos lá, fazendo um paralelo de novo da síndrome sem supra com a síndrome com supra. Se o paciente ele estiver numa síndrome sem supra de ST, e ele vai demorar para ir para angioplastia, né? Só vai para cateterismo só depois de 24 horas. Fondaparinux ou enoxaparina como primeira opção, superior, né, à heparina não fracionada. Putz, agora não, eu vou conseguir um cateterismo em menos de 24 horas. A gente continua tendo como primeira opção Fonda ou Enoxa,
né? Mas se ele for para o cateterismo logo, tipo agora, em menos de 2 horas, a gente prefere a heparina não fracionada porque os hemodinamicistas conseguem monitorizar o efeito da heparina não fracionada durante o cateterismo de maneira mais fidedigna do que utilizando os outros anticoagulantes. Eles têm mais facilidade em usar a heparina não fracionada. Eles utilizam o TCA, que é o tempo de coagulação ativado, durante a angioplastia, o cateterismo, para monitorizar o efeito da heparina não fracionada. Putz, agora do outro polo, síndrome com supra, só para fazer o paralelo. Meu paciente foi para angioplastia primária. Aqui também os hemodinamicistas, como vai rápido para o cateterismo, eles acabam utilizando a heparina não fracionada neste cenário. Tá? Aqui é contraindicado o Fondaparinux, porque o Fondaparinux já foi associado a maior trombose de catéter para os pacientes que foram submetidos à angioplastia primária na síndrome com supra. E quando o paciente for para trombólise, aí eu posso utilizar como primeira opção Fonda ou Enox e como segunda heparina não fracionada. Atenção, não realizem crossovers entre heparina, ou seja, se eu comecei com heparina de baixo peso, vou continuar com a de baixo peso. Heparina não fracionada, continuo com a heparina não fracionada, não mudo entre as heparinas. Porque tem um estudo, o Synergy, que mostrou aumento de sangramento fazendo esse crossover de heparinas. E como que eu vou prescrever esses anticoagulantes? A enoxaparina, que é a mais utilizada, a gente utiliza 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. A dose unitária máxima, né, a cada vez que eu prescrevo, é 100 mg. Então, se o paciente tiver mais de 100 quilos, é 100 de 12 em 12. E um rodapé de diretriz. Se é uma síndrome sem supra, né, o paciente chega para a estratificação invasiva e a última dose da inoxa foi há mais de 8 horas, ele vai para o cateterismo agora, eu faço um bolus adicional de 0,3 mg por quilo endovenoso antes dele ir para o cateterismo. E aí, os estudos que avaliaram a inoxa foram esses aí, TIMI-11B, SENSE e o Synergy, né, que a gente já acabou de discutir. A inoxa a gente inicia o mais rápido possível e deixa ela até o paciente ser revascularizado, seja por angioplastia, seja por revascularização cirúrgica. Aí eu deixo ou até a revascularização, ou até a alta, ou no máximo por 8 dias, o que vier antes, ok? E aí, se o paciente estiver acima de 75 anos, eu deixo a dosagem de 0,75 mg por quilo 2 vezes ao dia, clearance entre 15 e 30, 1 mg por quilo uma vez ao dia, e clearance abaixo de 15 a gente não pode utilizar a enoxaparina, tá? E aí, a heparina não fracionada, a dose é 70 unidades por quilo em bolos EV, seguida por 12 unidades por quilo por hora, tá? Os estudos que avaliaram a heparina não fracionada foram RISC e HoldRite, e iniciam o mais rápido possível, e são úteis principalmente para os pacientes com disfunção renal, que a gente acaba não podendo utilizar a heparina de baixo peso molecular. Então, clearance abaixo de 15, a gente utiliza a heparina não fracionada. Ou para aqueles que vão para o cateterismo em menos de 2 horas, por facilidade aí para os hemodinamicistas. Lembrando que a dose de heparina não fracionada é ajustada com TTPA a cada 6 horas. Essa dose de 12 unidades por quilo por hora fica em bomba de infusão contínua, né? Então a gente tem que ajustar o TTPA a cada 6 horas, então é muito mais difícil a gente monitorizar a heparina não fracionada. E durante o cateterismo, os hemodinamicistas eles monitorizam, né, a ação da heparina não fracionada pelo tempo de coagulação ativado, que é um exame como destro que a gente faz à beira-leito ali, ok? E sai super rápido. A gente mantém a heparina não fracionada por 24 a 48 horas ou até a revascularização, tá? O que vier antes. E a heparina não fracionada, a gente sabe que é inferior à enoxaparina nesses estudos que compararam as duas e tem mais risco de trombocitopenia induzida por heparina, tá? Então a gente acaba dando preferência para enoxaparina, só vai usar a heparina não fracionada quando a gente não conseguir utilizar a enoxa, tá? E se o paciente sangrar bastante, né, após o uso da heparina, ou precisar ser submetido a alguma cirurgia de urgência, a gente pode reverter o efeito da heparina não fracionada com protamina, ok? Beleza, e o Fondaparinux? O Fondaparinux a gente faz uma dose em bolos de 2,5 mg endovenoso, depois deixa 2,5 mg subcutâneo uma vez ao dia, tá? Lembrando que se o paciente for para angioplastia, a gente acaba fazendo uma dose de heparina em bolos, apenas uma dose, né? 85 unidades por quilo, para diminuir a chance de trombose de catéter ali durante a angioplastia.
Na síndrome sem supra, o Fonda não foi associado a esse aumento de trombose de catéter. Essa evidência vem da síndrome com supra. Então, na síndrome com supra, que vai para angioplastia primária, a gente não pode usar o Fonda, mas na síndrome sem supra, que vai para angioplastia, a gente acaba fazendo essa heparina para dar uma proteção a mais ali, ok? O estudo que avaliou o Fonda Parinux foi o ASE 5, a gente acaba iniciando o mais rápido possível, utiliza até alta, ou no máximo, né, por 8 dias, ok? Ou até a revascularização, que vier antes. É uma ótima opção se o paciente tiver HIT, né? Então, se o paciente tiver HIT, eu não vou usar nem enoxaparina e nem heparina não fracionada. Aí a opção acaba sendo o Fonda Parinux. Mas se o clearance for abaixo de 20, eu não posso utilizar o Fonda Parinux. Agora, resumindo tudo isso que eu falei para vocês. Essa é a aula mais puxada, porque envolve muita dose de medicação. Então, a síndrome sem supra, né, a gente vai fazer AS, 300 de ataque e 100 mg de manutenção. E se o paciente cair naquele extrato de muito alto risco, que eu tenho que fazer um cateterismo, e no máximo 2 horas, eu vou fazer heparina não fracionada, porque a heparina não fracionada é mais fácil para o hemodinamicista, tá? Segundo antiagregante, eu vou deixar para fazer só na hemodinâmica, tá? Depois que eu conhecer a anatomia do paciente. E se o paciente tiver uma alta carga trombótica, tá, durante o cateterismo, aí a gente pode ligar o tirofiban também, tá? Agora, se o paciente for classificado como alto risco, aí aqui, como ele não vai para o cateterismo em menos de 2 horas, até 24 horas, eu faço a enoxa como primeira opção, ou Fonda, Parinux. O segundo antiagregante a gente segura e deixa para fazer na hemodinâmica. E se o paciente for para o cateterismo depois de 24 horas, né, que é aquele risco intermediário pela diretriz brasileira, aí a gente faz também como primeira opção a enoxaparina ou Fonda Parinux e deixa para fazer o segundo antiagregante na hemodinâmica depois de conhecer a anatomia do paciente. Se ele ficar em tratamento conservador, né, a gente faz a enoxaparina ou Fonda Parinux e a gente pode, né, fazer já o segundo antiagregante na emergência. Desculpa. Eu só falei uma coisa errada aqui. Quando o paciente vai para risco intermediário, né, risco moderado, segundo antiagregante já na emergência, tá? A gente começa na emergência, não deixa para fazer na hemodinâmica não. E quando é tratamento conservador, baixo risco, eu posso até considerar não fazer o segundo antiagregante. Mas em geral a gente acaba fazendo e já começa na emergência, ok? Bom, segundo antiagregante plaquetário na síndrome sem supra. Como que a gente vai prescrever? Então, se a gente for começar na emergência como pré-tratamento, né, naqueles que que vão fazer o cateterismo depois de 24 horas, né, aí a primeira opção é o ticagrelor, né, na dose de 180 de ataque, depois deixar 90 2 vezes ao dia, ou se eu não tiver, eu faço o clopidogrel, tá? Se o paciente for manter em tratamento conservador 600, se ele for para angioplastia, a gente faz 600 mg, tá? 300 conservador, 600 angioplastia e depois deixo manutenção de 75. Agora, se eu for segurar um antiplaquetário e for fazendo hemodinâmica, né, aí a primeira opção acaba sendo o prasugrel, na dose de 60 de ataque, manutenção deixa 10, uma vez ao dia, fazendo as correções se tiver baixo peso ou idade acima de 75 anos. O ticagrelor acaba sendo a segunda opção, se a gente considerar o estudo ISARECT-5, lembrando das limitações, a diretriz brasileira coloca o prasugrel e o ticagrelor como equivalentes, né? E o clopidogrel na mesma dose discutida acima ali, tá? Como terceira opção. E a heparina na síndrome sem supra, a gente acaba utilizando a enoxa, né, como a primeira opção a grande maioria das vezes, né? E aí seria 1 mg por quilo subcutâneo 2 vezes ao dia, fazendo correção pela idade, né, e pelo clearance de creatinina. Se for abaixo de 15 a gente não utiliza. E para aqueles pacientes que receberam a primeira dose de enoxaparina e vão fazer o cateterismo 8 horas depois, a gente pode fazer um bolus adicional de 0,3 mg por quilo endovenoso, tá? A gente deixa a enoxaparina até a revascularização ou até a alta, ou no máximo 8 dias, o que vier antes. O Fonda Parinux, né, acaba sendo uma opção equivalente à enoxaparina, tá? Principalmente naqueles pacientes que desenvolvem HIT, né? E faz o ataque de 2,5 mg EV em bolos e deixa a manutenção de 2,5 mg subcutâneos uma vez ao dia. Não utilizamos se o clearance for abaixo de 20, tá? Deixa até alta ou por no máximo 8 dias, tá? E a heparina não fracionada, a gente faz o ataque de 70 unidades por quilo em bolos, depois deixa uma bomba de infusão contínua
12 unidades por quilo por hora, controlando o efeito da ação da heparina não fracionada pelo TTPA de 6 em 6 horas e vamos deixá-la por 24 a 48 horas ou até a revascularização, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de 3As, tá? Espero vocês nas próximas aulas de coronária aguda.